E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react especializado Psicologia dos Animes, que é quais seriam as profissões dos personagens de Shingeki, Psicologia Shingeki no Kyojin. Link do vídeo original vai estar na descrição, para vocês poderem conferir. Assim como as redes sociais do meu canal no Roxinha, beleza? Então segue nós lá. E interessante esse vídeo, não minto que estou curioso para saber mais sobre isso. Que é sempre interessante você pensar nesse tipo de coisa, né? Enfim, vamos lá. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu tenho certeza que você vai ter ou teve mais opções de carreira que o pessoal de dentro da muralha. Hoje é Com dia de certeza. psicologia organizacional com os cadetes do Batalhão 104 e vamos ver quais seriam as profissões dos 10 aprovados. Lembrando que tem spoiler do anime. Caraca, Vamos lá. tudo isso. Sim, existe. Muita gente, Muitos né? não sabem, mas Muita existe uma área da gente. psicologia que atua nas organizações. Na verdade, vemos muito psicólogo clínico, mas o psicólogo pode atuar em vários locais. E meus olhos estão brilhando nesse vídeo porque é o assunto que eu mais gosto de falar. Psicologia organizacional era a minha matéria favorita na faculdade e uma das coisas que eu trabalho hoje. Eu falei um pouco sobre ela no vídeo do Gara, eu ia falar muito dela no vídeo do Tobirama, mas ainda não saiu esse vídeo. Em Shingeki a gente tem uma riqueza de personalidades distintas, o que tornou o esquadrão de cadetes perfeito para essa orientação. O que eu vou fazer aqui não é exatamente uma orientação profissional, vai ser mais uma percepção baseada nas personalidades deles e eu vou tentar colocar eles em alguma profissão. A orientação profissional é bem mais complexa. Ela não vai dizer de fato ali qual profissão você deve seguir. No caso, o orientador vai junto com a pessoa desenvolver uma linha de pensamento, avaliando as expectativas da pessoa, o contexto social dela, para que a pessoa por si só consiga encontrar o seu caminho. O objetivo do orientador é fazer a pessoa ver a perspectiva dela de um nível mais amplo. É como se ela estivesse no controle do Titã Colossal. E ela vai ter uma visão melhor que ocasionalmente vai fazer ela ter uma escolha melhor também. Então, na orientação profissional não é algo definitivo. Por exemplo, eu vou falar da Sasha e vou dizer qual profissão. Tivemos um LED, deixa eu só voltar aqui. Algo definitivo. Por exemplo, eu vou falar da Sasha e vou dizer qual profissão ela mais se encaixaria de acordo com a personalidade dela. Mas isso é apenas um dos fatores. Afinal, ela pode dizer que não gosta desse tipo de trabalho, ou que o trabalho dela, fica muito longe do restaurante, como é que eu vou comer? Ou, essa profissão não ganha muito, como é que eu vou comprar comida? Então, assim, depende de muitos fatores. Oswaldo de Barros Santos. Tem isso daí mesmo, né? Porque eu lembro quando eu era mais novo, né? Antes do ensino médio, eu indo na psicóloga, ela fez um teste, eu não sei se era alguma coisa vocacional, que esse teste vocacional, não sei o que foi. Eu sei que ela veio e falou pra mim que eu iria me dar bem em áreas tipo de professor e tal, sendo que a coisa que eu mais detesto é lidar com esse tipo de... entender ter esse tipo de situação, sabe? Eu detesto. E, sendo bem sincero, eu seria um professor bem Um dos carrasco. Se eu pioneiros tivesse da orientação seguido, né? profissional no Brasil, vai definir Graças a nossa Deus eu não vou aptidão seguir como essa área a habilidade natural de para ensino. determinado gênero de atividade e que vai depender de muitos fatores para isso se transformar em uma capacidade real e efetiva. Então, basicamente aqui não vai ser uma orientação e sim uma percepção minha sobre a personalidade dos personagens. Algumas habilidades são imprescindíveis para qualquer pessoa em qualquer área. Uma delas é a habilidade interpessoal, para quem viu o vídeo do Armin entendeu isso. Afinal, saber lidar com pessoas, conseguir entender elas, vai dar uma grande vantagem para você no mercado de trabalho. Assim como parceiros românticos, as pessoas têm dificuldades em escolher carreiras e profissões. Enquanto em Shingeki as opções de escolha são menores, na nossa realidade existem muitas. E isso causa um desconforto em todos nós, porque isso pode acarretar em um arrependimento futuro. No livro Design Your Life, os professores de Stanford, David Evans e Bill Burnett, sugerem que em vez de acreditar que existe apenas uma carreira perfeita e que a realização da carreira só pode acontecer quando você encontrar aquela, você pode considerar que existem muitas boas opções. Cada uma delas pode muito bem funcionar para você. E essa mudança de percepção faz a gente ter uma escolha mais leve. À medida que o número de opções aumenta, os custos e tempo e esforço de reunir informações necessárias para fazer uma boa escolha aumentam. É o que fala Bert Schwartz, psicólogo e professor de teoria social. É por isso que a escolha da Anne de fazer parte da polícia civil foi mais fácil, porque ela já tinha que fazer aquilo. Pro Jean, Connie, Sasha, escolher se iriam de fato para a tropa de exploração era uma escolha mais difícil. Historia Reis, cuidadosa, bastante preocupada com as outras pessoas, em alguns momentos até querendo se sacrificar por elas. Para mim, ela se encaixaria em uma enfermeira. Sim, um enfermeiro precisa ter traços também de liderança. Um enfermeiro ali vai ter uma equipe onde ele é responsável. Então essa característica dela mais cuidadosa e essa liderança que foi forçada para ela, mas ela exerceu muito bem,
mim, são boas características para uma enfermeira. Interessante Que é um a trabalho escolha. extremamente desafiador. Eu trabalhei em um hospital, eu vi de perto, tanto os enfermeiros verdade, como velho. técnicos de enfermagem também, que estão ali na É linha de frente, complicado são mesmo a vida do muito enfermeiro e do importantes. técnico. Tem uma importância, assim, fundamental. Marco, ele se foi muito Estagiei cedo, também. infelizmente. Ele se Eu mostrou vi como é bastante duro. observador no pouco que vimos dele, que conseguiu muito bem ver as qualidades do Jean e as fraquezas dele também. E acredito que ele faria um bom trabalho na área de recursos humanos, o famoso RH, onde você precisa de fato conhecer muito bem sobre pessoas, que inclusive também é um local onde muitos psicólogos atuam. Inclusive em algumas empresas tem ali um time inteiro de psicólogos no RH, até porque também algumas empresas fazem uso de testes psicológicos para determinadas vagas, inclusive vagas de liderança. E aí a presença de um psicólogo Sabia vai disso, ajudar não. bastante. Ou seja, Marco na Interessante. nossa realidade talvez não morreria tão cedo e seria um bom recrutador. Sasha, antes de tudo, acredito que ela não seria uma boa cozinheira. Isso eu deixo pro Nicolo. Sasha é bastante ansiosa, porém corajosa e tem uma boa capacidade analítica, vamos dizer assim. Então, para mim, ela se encaixaria como uma consultora gastronômica, que tem ali como função realizar diagnósticos, fazer análises. Um Sabia que consultor existia isso, tanto não. pode atuar na criação de um restaurante, tanto em desenvolver e ajustar um já criado. Então, seria o cargo perfeito para alguém que tem uma boa capacidade de fazer análises, para alguém que gosta muito de comida. Cone. Cone é aquela pessoa que não tem medo do que vai falar. O Cone às vezes parece não ter um filtro, né? Ele fala o que pensa e quase que independente da situação. E eu acho que ele não teria problemas em exercer a função de cobrador de dívidas. A gente tem muita imagem do cobrador de dívidas, né? Como uma pessoa carrancuda, séria, mas essa função é bem mais ampla. Ele vai atuar ali mais como uma negociação pacífica, mas Nunca precisa de fato imaginaria de alguém isso, que mas não tem beleza. muito receio de falar o que realmente tem que falar. E eu acho que o Cone se encaixaria perfeitamente aí. Jean, no começo um personagem mais impulsivo. Depois ele vai amadurecendo cada vez mais, passa a controlar mais isso, além de ter uma ótima capacidade de interpretar situações, além de ser bastante corajoso. Eu acredito que o Jean seria um ótimo policial. Olha Outra só. profissão que, assim como o enfermeiro, fundamental para a sociedade. E eu acho que é basicamente isso: coragem, interpretar situações, controle de impulsividade, que o Jean vai desenvolvendo isso muito bem. Porque o Jean é emotivo, mas mesmo Sim. assim ele consegue fazer algumas escolhas racionais. E vai ter um vídeo bem legal dele no futuro aqui no canal. Anne. Ok. Anne tem um perfil mais reservado, não gosta muito de companhias, gosta de trabalhar mais sozinha. E eu também colocaria ela na polícia, mas na polícia científica, que é bem a parte da polícia Que é isso? tradicional, que tem ali a função de esclarecer crimes, produzir provas. É uma polícia que precisa estar muito isenta. E pra mim a Anne é uma personagem bem independente. A Anne também gosta muito de questionar e não aceita tudo o que passam pra ela. Tô conhecendo um monte de bastante profissão que eu não calmo, conhecia reservado. nesse vídeo. Ele pra mim ele é um Interessante. personagem que consegue melhor explicar as situações. Quando ele de fato vai falar, ele explica muito bem o que está passando com ele, além de conseguir se manter calmo em muitos momentos. Então eu acredito que ele seria um bom professor. Sim, é totalmente possível ter um professor introvertido, tímido. Existem muitas pessoas que exercem a função de professor e são bastante reservadas também. Eu acho que seria um meio até dele conseguir treinar mais isso. Claro que seria desafiador. E eu acho que o Bertoldi conseguiria se adaptar bem a essa função. Heine, o personagem mais negociador do anime. A gente viu ele em muitos momentos tentando mediar algumas situações, propor soluções. E pra mim, se não fosse todo esse clima tenso de Shingeki, que prejudicou bastante Seu que é um a mercador? psique dele, eu acredito que ele seria um Empresário? bom advogado. Pra ser mais advogado. específico, um advogado trabalhista, que é justamente essa função: fazer negociações, propor soluções. Então acho que ele conseguiria mediar bem ali a relação entre patrão e empregado. Mikasa, tantas habilidades. Com todas as habilidades que a Mikasa tem, de conseguir aprender muito fácil, eu acho que ela exerceria bem minha profissão de origem: programador, desenvolvedor web, que é uma Olha carreira só. que exige muito estudo por conta própria. Ela é bastante focada, detalhista. Caraca. Seria uma profissão onde ela poderia Nunca manter pensaria foco. nisso. E esse foco poderia ser muito bom para ela. Ah, mas o programador não precisa de habilidades sociais? Precisa sim. Principalmente se ele quer chegar em cargos de liderança, onde vai se exigir muito ali uma habilidade de se comunicar. Inclusive, eu sempre trabalhei com informática e eu fiz psicologia não com a intenção de ser psicólogo. Eu fiz para conhecer mais sobre a mente humana e entender as pessoas. E aí uma coisa foi casando com a outra. E aí aos poucos eu fui percebendo que sim, eu poderia ser um bom psicólogo. Eren Yeager.
Então, Ih, o Eren chegou. foi descrito no começo como não tendo nenhuma habilidade específica. Porém, ele tem muita determinação. Ele é bastante esforçado, tem o seu próprio senso de propósito. Eu acredito que ele tentaria montar seu próprio negócio como um empreendedor. E acredito que como empreendedor ele encontraria boa parte da liberdade que ele tanto procura. Além de poder colocar em prática ali as suas próprias ideias. Ele se mostra também bastante firme em suas decisões, coisa que qualquer empreendedor precisa ter também. O cientista Scott Andrew Shane, que produziu mais de 60 artigos sobre empreendedorismo, fala em seu livro A Ilusão do Empreendedor que cerca de 40% das pessoas, em algum momento da sua vida, vai optar por montar o seu negócio próprio. Ou seja, bem provável que não apenas o Eren, mas como outros personagens da lista, optariam por fazer isso também. Faltam ali muitas qualidades pro Eren ser um bom empreendedor, mas ele tem ali um ponto-chave que é a determinação dele, onde em muitos momentos é justamente isso que falta para alguém continuar um negócio. Afinal, empreender é extremamente desafiador. Procure desenvolver sua capacidade de lidar com as emoções, saiba que é normal mudar de carreira, saiba que é normal não saber o que fazer depois que termina o ensino médio. As pessoas têm dúvida do que fazer com 30, 40 anos, imagina com 17, 18. Uma dica simples que eu dou é o seguinte: tente entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Sinta como é o ambiente de uma empresa o mais rápido possível. E aos poucos você vai descobrindo que você tinha goals que você nem imaginava que teria. Profissões que até então você não conhecia. O Erwin entrou na tropa de exploração para provar a tese de seu pai. Vídeo, né? E lá ele descobriu que tinha habilidades para ser um grande líder. E as pessoas viram isso nele também, coisa que ele nem imaginava. E se for fazer faculdade, procure conhecimento além da universidade. Faça vários caminhos de conhecimento, não apenas um. Você precisa conhecer muitas outras coisas para saber de fato aonde você precisa focar. Curta, compartilhe e se inscreva. E lembre-se, é apenas o começo. Até mais. Cara, interessante. Realmente foi bem interessante o vídeo. Muitas carreiras que eu não conhecia, né? Profissões que eu não conhecia. E é bem o que eu falei, sabe? Eu fiquei realmente curioso. Quando ele vai falando assim, realmente vai encaixando, sabe? As características da carreira com as características de personagem X. Então, ficou bem interessante mesmo. Eu jurava que ia botar o Armin como professor, justamente por essa questão de saber lidar com as pessoas também, né? Mas, enfim, nunca imaginaria o Bertoldi como professor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva para ajudar demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!